Os nazarenos e os pais da igreja. Entre as sombras do tempo e os véus da história esquecida, surge um nome misterioso: os nazarenos, discípulos do Messias, guardiões da Torá, perseguidos por todos os lados, e o testemunho deles ecoa nas páginas de um livro chamado Panarion, a Arca de Remédios. O segredo escondido nas cinzas. Um mistério que atravessa os séculos, aguardando para ser revelado. Poucos registros dos nazarenos chegaram até nós. A maioria foi apagada, queimados, censurados, esquecidos. Como grãos de areia escorrendo entre os dedos do tempo, a história dos primeiros seguidores de Yeshua parecia condenada ao esquecimento. Mas o destino, em sua infinita sabedoria, tinha outros planos. Até mesmo seus inimigos deixaram pistas. Fragmentos de verdade, enterrados sob camadas de hostilidade e preconceito. Um desses inimigos foi Epifânio de Salamina, que escreveu contra eles no século IV. Seu livro, Panarion, ainda que hostil, tornou-se um testemunho involuntário da verdade dos primeiros discípulos de Yeshua. Nas páginas amareladas pelo tempo, entre acusações e condenações, encontramos ecos de uma fé que se recusava a morrer. As palavras de Epifânio, embora carregadas de desdém, preservaram detalhes preciosos sobre as crenças e práticas dos nazarenos. Imagine as chamas devorando antigos pergaminhos, consumindo séculos de conhecimento. Mas das cinzas, como uma fênix renascida, emergem fragmentos de verdade. O fogo que deveria destruir, inadvertidamente preservou. O rosto austero de Epifânio, esculpido em pedra, nos observa através dos séculos. Seus olhos, frios e implacáveis, não imaginavam que sua obra se tornaria uma janela para o passado que ele tanto desprezava. Nas entrelinhas de suas acusações, descobrimos pistas sobre os rituais, as orações, as tradições dos primeiros seguidores de Yeshua. Cada palavra de condenação se torna uma peça do quebra-cabeça, revelando uma imagem que Epifânio jamais pretendeu mostrar. O Panarion, concebido como uma arma contra os hereges, transformou-se em um tesouro de informações históricas. As descrições detalhadas, embora distorcidas pelo preconceito, oferecem vislumbres de uma fé vibrante e complexa. Os nazarenos, retratados como desviantes e perigosos, ganham vida através das páginas hostis. Suas crenças, suas práticas, sua devoção a Yeshua, tudo isso sobreviveu, ironicamente preservado pelas mãos de quem buscava erradicá-los. Assim, o segredo escondido nas cinzas começa a se revelar. Das profundezas do tempo, das páginas de um livro escrito com ódio, emerge a verdade sobre os primeiros discípulos. Uma verdade que resistiu ao fogo, à censura e ao esquecimento. O passado, que parecia perdido para sempre, sussurra seus segredos através das palavras de um inimigo. E nós, herdeiros desse legado complexo, somos convidados a ouvir atentamente, a decifrar as mensagens escondidas nas entrelinhas da história. O segredo escondido nas cinzas não é apenas sobre os nazarenos ou Epifânio. É sobre a resiliência da verdade, sobre como ela encontra caminhos inesperados para sobreviver. É um lembrete de que, mesmo nas fontes mais improváveis, podemos encontrar fragmentos do passado, esperando para serem descobertos e compreendidos. Panarion significa Arca de Remédios. Epifânio via os grupos judaicos e cristãos divergentes como animais venenosos, cada um com seu veneno. Seu livro, dizia ele, era um arsenal de antídotos contra a heresia. Mas para nós, é mais do que um veneno. É uma chave. Uma chave que abre a porta para o mundo esquecido dos nazarenos. Eles não se chamavam cristãos, mas nazarenos. O nome vinha de Nazaré, cidade onde Yeshua cresceu. O termo cristão só surgiria em Antioquia, muito tempo depois. Os nazarenos eram os discípulos originais, a raiz esquecida da fé. E quem os liderava? Não foi Pedro, como tantos acreditam, mas Yaakov Hatzadik, Tiago,
o justo, irmão do Messias, um homem de fé inquebrantável, lembrado até pelos inimigos como um pilar de santidade. Eles eram judeus, mas reconheciam Yeshua como o Messias prometido. Guardavam a Torá, celebravam o Shabat, praticavam a circuncisão, honravam as festas santas. Eram a ponte entre a antiga promessa e a nova aliança. Viviam entre dois mundos, sem rejeitar nenhum mandamento. Mas a fidelidade tem um preço. Nas sinagogas, os fariseus incluíram a maldição Birkat Haminim, que desejava a destruição dos nazarenos. Quem quisesse permanecer judeu, teria de amaldiçoar a si mesmo. Aqueles que não o fizeram foram expulsos, e seus livros queimados. O fogo tentou apagar a voz deles, mas não conseguiu. E a perseguição não veio apenas dos judeus. Os cristãos helenistas, distantes da Torá, também os odiaram. Epifânio os chamou de mosquitos venenosos, pequenos, mas dolorosos. Um símbolo do antissemitismo que cresceria por séculos e custaria milhões de vidas. Ainda assim, os nazarenos não desapareceram da memória. Sua fé, sua fidelidade, ecoa até hoje. Eles foram os primeiros a unir a esperança messiânica com a obediência à Torá. E seu testemunho resiste, como luz escondida além do véu do tempo. Assim nos lembramos da história dos nazarenos e da misteriosa arca de remédios, um relato escrito para destruí-los, mas que hoje serve para resgatá-los da escuridão, pois a verdade nunca pode ser silenciada. Ela atravessa séculos e chega até nós. Se você deseja caminhar conosco além do véu do tempo, inscreva-se em nosso canal e prepare-se para desvendar outros mistérios da terra, da história e da fé.